Existe uma mentira que o pecado tenta nos fazer acreditar, que podemos conviver com ele e continuar próximos de Deus. Estamos na lição de sábado, dia 23 de maio, iniciando a lição 9 com o tema Pecado, Evangelho e Lei. E nesta semana vamos descobrir algo que pode mudar completamente nossa forma de enxergar a graça de Deus. O texto de hoje nos lembra que o pecado não é apenas um erro ou uma falha comum da vida. Ele separa, engana, fere e destrói nosso relacionamento com o Senhor. E talvez um dos maiores perigos do nosso tempo seja justamente tratar o pecado como algo normal. Mas Deus não nos deixou sem direção. A lição mostra que Ele nos deu sua lei não para nos afastar dele, mas para revelar nossa necessidade de salvação. A lei aponta o problema e o Evangelho apresenta a solução. Por isso, durante essa semana, vamos entender que obedecer não é um caminho para conquistar o amor de Deus. Pelo contrário, quando encontramos Jesus, ele restaura nosso relacionamento com o Pai e nos conduz a uma vida transformada. E guarde esse verso, o verso para memorizar. Nunca me esquecerei dos teus preceitos, pois é por meio deles que me tens dado vida. Estamos na lição de domingo, dia 24 de maio, com o tema Distrações e Tentações. E essa lição mostra que o inimigo nem sempre tenta nos destruir de uma vez. Muitas vezes ele apenas ocupa o nosso tempo até que não sobre espaço para Deus. Agora vamos anotar as 3 principais frases da lição de hoje. A primeira frase diz assim: há coisas que não são erradas em si, mas ocupam tanto tempo que quase não sobra espaço para o Senhor. Isso é muito forte. Trabalho, redes sociais, entretenimento, estudos, tudo isso pode ser bom. O problema começa quando essas coisas passam a ocupar o lugar que pertence a Deus. Segunda frase. Jesus sabia que o tempo com o Pai era a melhor forma de receber forças e enfrentar as tentações. Jesus viveu as pressões da vida, sentiu cansaço, mas continuamente separava tempo para a oração. Se o próprio Cristo precisava desse momento com o Pai, quanto mais nós. Terceira frase. Sansão caiu porque confiou em si mesmo. Esse talvez seja um dos maiores alertas da lição. O perigo não é apenas a tentação. O perigo é achar que somos fortes o suficiente para vencê-la sozinhos. A verdadeira força espiritual nasce da dependência de Deus. E guarde isso, é pela fé que permanecemos firmes. E essa fé nasce quando ouvimos a palavra de Deus. Estamos na lição de segunda-feira, dia 25 de maio, com o tema Barreiras no relacionamento com Deus. E antes de irmos para as 3 frases da lição, precisamos entender uma verdade importante. Preste bem atenção nisso aqui. Nem toda a distância de Deus acontece de uma vez. Muitas vezes ela começa silenciosamente com pequenas escolhas, pequenos hábitos, pequenas concessões, até que percebemos que já não existe a mesma comunhão de antes. A lição começa mostrando que existem obstáculos espirituais que impedem nosso crescimento em Cristo. E o mais impressionante é que muitos deles não aparecem externamente. Eles nascem dentro do coração. Jesus falou sobre orgulho espiritual, intenções impuras, julgamento, ira, ressentimento e falta de amor. E perceba algo muito forte. Cristo nunca tratou essas coisas como pequenas só porque acontecem internamente. Pelo contrário, ele mostrou que o pecado começa muito antes da ação aparecer. É por isso que o Evangelho não veio apenas para mudar comportamento. Deus quer transformar também os pensamentos, as motivações e intenções. Porque alguém pode parecer muito espiritual por fora e ainda estar construindo barreiras invisíveis entre si e Deus. A lição relembra Sansão. Existe um detalhe importante. Sansão não caiu em um único dia. Ele foi cedendo aos poucos. Confiou demais em si mesmo e começou a acreditar que conseguiria permanecer forte
sem depender totalmente do Senhor. E isso acontece conosco também. Ninguém perde a comunhão de uma vez. Normalmente é um processo silencioso. Menos oração, menos Bíblia, mais distrações, mais autoconfiança, até percebermos que algo mudou. Jesus chegou a usar uma linguagem forte quando falou sobre arrancar o olho ou cortar a mão caso levassem ao pecado. Não porque estivesse falando literalmente, mas porque queria mostrar o quanto devemos tratar seriamente aquilo que nos afasta de Deus. Agora vamos pegar a nossa lição e vamos anotar as 3 principais frases da lição de hoje. Primeira frase: como Sansão, confiar só em nós mesmos poderá nos derrubar. Essa frase é um alerta contra a autossuficiência espiritual. Um dos pensamentos mais perigosos é achar que estamos fortes demais para cair. A Bíblia mostra justamente o contrário. Quanto mais dependemos de Deus, mais fortes nos tornamos. Sansão se perdeu antes no coração e depois nas ações. E isso deve nos fazer pensar: existe alguma área da minha vida em que estou confiando mais em mim do que em Deus? Segunda frase: faça o que for preciso para arrancar a cobiça do coração. Ela cria um muro entre você e Deus. Essa frase mostra que existem barreiras que ninguém vê. Jesus ensinou que o problema não está apenas no ato exterior, mas naquilo que alimentamos secretamente. Talvez o muro espiritual não seja apenas um pecado visível. Talvez seja a distração, orgulho, comparação, ressentimento ou um coração dividido. E Deus quer remover tudo aquilo que está impedindo uma comunhão mais profunda com Ele. E olha só, aproveitando aqui, se você gosta desse tipo de estudo mais profundo da Escola Sabatina e quer se aprofundar ainda mais nos comentários ou deseja ser um professor da Escola Sabatina, eu quero te apresentar o e-book Muito Além da Lição. É um material preparado especialmente para professores da Escola Sabatina, estudantes da lição, líderes e pessoas que desejam comentar com mais profundidade e conduzir estudos mais ricos e organizados. E junto com ele você recebe mais 3 e-books de brinde. O Manual do Pregador Adventista, para quem deseja aprender mais sobre pregação, esboços de sermões com vários temas e ideias, sermões sobre música, sobre vestimenta, ideias para quem deseja pregar às vezes e não sabe o que falar. E um e-book sobre o Pentateuco em detalhes, os 5 primeiros livros da Bíblia explicados de forma simples e profunda. Ao adquirir o Muito Além da Lição, você recebe 4 e-books em um único pacote. O link estará aqui na descrição e também nos comentários. Agora vamos para a terceira frase, porque ela talvez seja a mais forte da lição de hoje. Terceira frase: quando você nutre sentimentos negativos por quem o trata mal, ergue uma barreira entre você e Deus. Essa talvez seja uma das revelações mais fortes da lição, porque normalmente pensamos que os maiores problemas espirituais estão em coisas externas. Mas Jesus mostrou que guardar ódio, alimentar mágoa e permanecer preso ao ressentimento também afasta o coração de Deus. E isso não significa ignorar o que aconteceu. Significa não permitir que aquilo destrua sua comunhão. Por isso, Jesus ensinou algo tão difícil e tão transformador ao mesmo tempo. Ore por quem feriu você. Talvez hoje Deus esteja mostrando que a barreira não está na falta de força, mas em algo que precisa ser entregue a Ele. Você já parou para pensar por que tanta gente fala sobre amor, graça e Jesus, mas quando o assunto é lei de Deus parece que surge um desconforto? Será que a lei existe para limitar nossa felicidade? Ou será que ela foi criada justamente para nos proteger? E tem uma pergunta ainda mais profunda. Se Deus é amor, por que Ele daria mandamentos? Hoje nós vamos descobrir uma verdade que pode mudar completamente a forma como você enxerga a obediência e o caráter de Deus. Estamos na lição de terça-feira, dia 26 de maio, com o tema A Lei de Deus. Eu quero te pedir uma coisa. Fique até o final, porque daqui a pouco nós vamos anotar as 3 principais frases da lição de hoje
e aprofundar cada uma delas. A lição mostra que existe um grande mal entendido sobre a lei. Muitas pessoas enxergam os mandamentos como um conjunto de regras frias, mas a Bíblia apresenta algo totalmente diferente. Ela ensina que a lei não existe para nos afastar de Deus. Ela existe para nos mostrar quem Deus é. Quando Deus estabelece princípios, ele não está tentando controlar pessoas. Ele está protegendo relacionamentos. A lição mostra que o pecado não é definido pelos sentimentos humanos, mas pela vontade de Deus revelada na sua lei. E isso é importante porque hoje vivemos numa época em que muita gente acredita que basta seguir o coração. Mas a Bíblia ensina que precisamos de algo maior do que emoções. Nós precisamos, sabe do quê? De princípios. Ela também mostra que os mandamentos revelam o caráter de Deus. Cada mandamento revela algo sobre o coração divino: justiça, amor, verdade, fidelidade e relacionamento. E talvez a parte mais forte da lição seja essa. Satanás conseguiu convencer muita gente de que obedecer a Deus é perder liberdade, quando na verdade a obediência bíblica existe para proteger nossa vida. A lei não salva ninguém, quem salva é Cristo. Mas a lei mostra por que precisamos de Cristo e como vive alguém que foi transformado por ele. Agora pegue sua lição, vamos anotar juntos as 3 principais frases da lição de hoje. Porque essas frases resumem a essência do estudo e podem mudar completamente a forma como você entende esse tema. A primeira frase diz assim: pecado é a transgressão da lei. Essa frase está baseada em 1 João, capítulo 3, verso 4. Pode parecer simples, mas aqui existe uma verdade enorme. Porque hoje as pessoas tentam definir pecado de muitas formas diferentes. Alguns dizem que pecado é tudo aquilo que gera sofrimento. Outros dizem que pecado é apenas um sentimento de culpa criado pela religião. Mas a Bíblia não deixa essa definição aberta. Ela diz que pecado é viver em desacordo com a vontade de Deus. E Romanos capítulo 3, verso 20, acrescenta algo importante. Pela lei vem o conhecimento do pecado. Isso significa que a lei funciona como um espelho. Imagine alguém andando o dia inteiro sem perceber que está com o rosto sujo. E aí, quando essa pessoa olha para o espelho, ela finalmente enxerga a realidade, a sua sujeira. O espelho não criou o problema. Ele revelou o problema. É exatamente assim que funciona a lei de Deus. A lei não produz pecado. A lei, como um espelho, ela revela o pecado. Mas aqui existe um detalhe importante que a lição nos ajuda a perceber. Preste bem atenção nisso. Isso é o que a Igreja Adventista do Sétimo Dia ensina. O espelho não limpa ninguém. Ele aponta a necessidade de limpeza. Da mesma forma, a lei não salva. Quem salva é Jesus. Só que sem a lei, eu nem perceberia que preciso de salvação. Por isso, existe um erro muito perigoso. Algumas pessoas tentam ser salvas obedecendo, olha só, obedecer para ser salvo. Outras acham que porque foram salvas, não precisam obedecer. Mas, queridos, prestem bem atenção. A Bíblia ensina outro caminho. Nós somos salvos pela graça. Então, aprendemos a viver segundo os princípios do reino. A lição também cita Salmo 51 e Jeremias capítulo 17. E aqui aparece uma verdade difícil de aceitar. Nosso problema não é apenas comportamento. O nosso coração precisa de
transformação. Por isso, não basta tentar melhorar. Precisamos, sabe, fazer o quê? Precisamos nascer de novo. A segunda frase da lição, ela diz assim: a lei revela o caráter de Deus. Essa frase é muito importante. Essa frase muda completamente a forma como olhamos os mandamentos. Sabe por quê? Porque geralmente pensamos na lei como exigência. Mas a lição dessa semana, a lição de hoje, está mostrando que a lei, ela revela, ela é revelação. Olha como isso fica claro. Quando Deus diz não matarás, ele está revelando, sabe o quê? O valor da vida. Quando Deus diz não furtarás, ele está revelando justiça. Quando Deus diz não adulterarás, ele está revelando fidelidade. Quando Deus diz não levantarás falso testemunho, ele está revelando verdade. Olha só, quando ele diz lembra-te do sábado, ele está revelando desejo de relacionamento. Então os mandamentos não mostram apenas o que Deus quer. Eles mostram quem Deus é. E Deus é tudo isso. E isso explica algo muito interessante. Por que os 10 mandamentos foram escritos pelo próprio dedo de Deus? Já parou para pensar nisso? Sabe por quê? Porque Deus estava revelando o seu caráter, o caráter de Deus. E Jesus confirma isso em Mateus capítulo 22, quando resume toda a lei em 2 ideias: amar a Deus e amar ao próximo. Então percebam uma coisa, Jesus não aboliu a essência da lei. Ele mostrou a profundidade da lei. Porque alguém pode nunca matar e ainda assim cultivar o ódio. Pode nunca roubar e ainda assim viver dominado pela ganância. Pode parecer obediente por fora e estar distante por dentro. Por isso, Deus não quer apenas ações, ele quer transformação do coração. E a terceira frase da lição é essa: Satanás distorceu a beleza da lei. Isso talvez seja uma das maiores estratégias do inimigo. Fazer parecer que obedecer é perder. Que Deus está tentando tirar algo de você. Foi exatamente isso que aconteceu lá no Éden. A serpente, ela plantou uma dúvida no coração do casal. Será que Deus realmente quer o melhor para vocês? E queridos, até hoje essa pergunta continua. Quando alguém pensa assim, bom, se eu obedecer eu vou deixar de viver. Se eu seguir Deus, vou deixar de ser livre, vou perder minha liberdade. Mas olha como a Bíblia responde isso. Preste bem atenção. 1 João capítulo 5, verso 3 diz: esse é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos, e os seus mandamentos não são pesados. Isso não significa ausência de luta. Significa presença de propósito. Porque quando existe amor, a obediência deixa de ser peso. Pensa em um trilho. Alguém pode olhar e dizer que ele prende o trem. Mas o trilho não limita. Ele conduz o trem. Sem trilho, o trem não fica livre. O trem se perde. Assim também funciona a lei. A lei, sabe o que ela faz com você? Ela te protege, ela direciona, ela preserva. E para terminar a lição, deixa eu te fazer algumas perguntas que merecem reflexão. Quão preciosa é a palavra de Deus para mim? Quando penso na lei, eu penso em peso ou penso em proteção? Minha vida revela o caráter de Deus? Talvez hoje, queridos, Deus esteja nos chamando para parar de perguntar o que eu sou obrigado a fazer e começar a perguntar como eu posso refletir o caráter de Cristo.
Porque no fim, guardar a lei nunca foi decorar regras, mas sempre foi aprender a amar como Deus ama. E eu termino com uma pergunta. Se alguém observasse sua vida por uma semana, conseguiria enxergar o caráter de Deus através da forma como você vive? Reflita nisso. Hoje você vai descobrir por que milhões de cristãos acabam caindo em um dos dois extremos. Ou tentam obedecer para serem salvos, ou acreditam que obedecer não importa mais. Mas se eu te dissesse que Jesus nunca ensinou nenhum desses dois caminhos? Estamos na lição de quarta-feira, dia 27 de maio, com o tema Lei e Evangelho. E já já nós vamos anotar aqui juntos as 3 principais frases da lição. Então não saia deste vídeo. Existe uma pergunta que acompanha o cristianismo há séculos. Se somos salvos pela graça, qual é então o papel da lei? Para que Deus deixou mandamentos? Será que a lei perdeu o valor depois da cruz? Ou será que ainda existe um lugar para ela na vida cristã? A lição de hoje começa mostrando algo muito bonito. Assim como os limites que os pais colocam dentro de casa revelam aquilo que eles valorizam, a lei de Deus revela o caráter de Deus. Quando um pai ensina o filho a não mentir, ele mostra que valoriza a verdade. Quando ensina respeito, mostra que valoriza relacionamento. Da mesma forma, quando Deus entrega a sua lei, ele está revelando o seu caráter. Os mandamentos mostram aquilo que importa para Deus. Quando Deus diz para não matar, ele está protegendo vidas. Quando diz para não roubar, protege confiança. Quando diz para amar acima de todas as coisas, protege o nosso relacionamento com ele. Então, a lei nunca foi criada para afastar pessoas. Ela foi criada para proteger relacionamentos. Só que existe um detalhe importante. A lei revela o problema, mas não resolve o problema. E é exatamente aqui que entra o Evangelho. Agora pegue sua lição, porque vamos anotar as 3 principais frases desta lição. A primeira frase diz assim: o próprio Jesus explicou de forma clara e direta qual é a sua relação com a lei de Deus. Essa frase é muito importante porque existe muita gente que fala sobre Jesus como se ele tivesse vindo para substituir a lei. Mas o próprio Cristo disse em Mateus 5,17 assim: não pensem que vim revogar a lei. Jesus não veio destruir, veio cumprir, veio mostrar o verdadeiro significado. E aqui existe algo que poucas pessoas percebem. Jesus nunca reduziu a importância da lei. Na verdade, ele aprofundou. No Sermão do Monte, ele mostrou que não basta não matar, é preciso tratar o ódio. Não basta não adulterar, é preciso tratar o coração. Porque Cristo mostrou que obediência não é apenas comportamento, é relacionamento. A lei aponta para o caráter de Deus e Jesus revela esse caráter vivendo entre nós. Por isso, Cristo e a lei nunca estiveram em conflito, eles sempre caminharam juntos. Segunda frase: o amor de Jesus está no centro da lei. Ele disse: se vocês me amam, guardarão os meus mandamentos. Essa frase muda completamente nossa forma de enxergar obediência, porque muita gente cresceu acreditando que obedecer é tentar ganhar aprovação. Mas Jesus disse exatamente o contrário. João 14,15 não diz: guardem os mandamentos para eu amar vocês. Ele diz: se vocês me amam, percebe a diferença? Se vocês me amam, guardem os mandamentos. Obediência não é moeda, é resposta. O amor vem primeiro, a obediência vem depois. É por isso que João escreveu em 1 João 5,3 assim: porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos, e os seus mandamentos não são pesados. A lei sem amor vira legalismo, mas o amor sem transformação deixa de ser amor bíblico. Quando Cristo entra no centro da vida, a obediência deixa de ser obrigação e passa a ser uma consequência. E aproveitando esse momento, se você gosta desse tipo de estudo mais profundo da Escola Sabatina, eu quero te apresentar o e-book Muito Além da Lição.
Esse material foi preparado especialmente para professores, líderes e estudantes que desejam aprofundar o estudo da lição. E junto você recebe mais 3 e-books: o Manual do Pregador Adventista, Esboço de Sermões, Pentateuco de forma simples e muito mais. São 4 e-books em um único material. O link está na descrição e nos comentários fixados. Agora vamos para a terceira frase, porque ela talvez seja a mais importante da lição de hoje. Ela diz assim: a lei não perdoa, não justifica, não faz expiação. Pelo contrário, ela mostra por que precisamos de perdão, de justificação e de expiação. Queridos, essa frase precisa ser entendida porque muitas vezes tentamos usar a lei para fazer algo que ela nunca prometeu fazer. Romanos 3:28 diz: concluímos que o homem é justificado pela fé independente das obras da lei. E Romanos 4, de 13 a 16, mostra que a promessa foi confirmada pela fé. Filipenses 3:9 mostra Paulo dizendo que não queria a sua própria justiça baseada na lei, mas aquela que vem mediante Cristo. Gálatas 2,16 diz claramente: sabendo que ninguém é justificado por obras da lei, mas mediante a fé em Jesus. Então, qual é o papel da lei? Ela mostra, ela revela, ela aponta, mas ela não salva. A lei é como um espelho. O espelho mostra a sujeira, mas não limpa. Quem limpa é Cristo. Quem justifica é Cristo. Quem perdoa é Cristo. Quem faz expiação é Cristo. E perceba algo lindo: a cruz não diminuiu a importância da lei. A cruz mostrou o quanto o pecado era sério, porque se a lei pudesse salvar, Cristo não precisaria morrer. Mas ele morreu justamente porque precisávamos de graça. Por isso, lei e evangelho caminham juntos. A lei mostra a nossa necessidade. O evangelho entrega a solução. A lei aponta o pecado. O evangelho aponta o Salvador. E eu quero terminar te deixando uma pergunta. Você tem obedecido tentando conquistar o amor de Deus? Ou você tem obedecido porque finalmente entendeu que já foi amado? Se esse estudo falou com você, deixe seu comentário, se inscreva no canal e ative as notificações, porque todos os dias estudamos a lição aqui no canal. E queridos, não deixem de estudar a lição da Escola Sabatina. Eu percebo que tem muita gente que pega para estudar apenas na sexta-feira. Estude a lição diariamente, para que você possa ter claramente, cada dia, degustar um pouco mais da sabedoria de Deus. Porque quando você pega para estudar a lição assim, de forma atropelada, toda a lição, deixar para estudar tudo na sexta-feira, você não consegue absorver aquilo que a lição de fato ensina. Então, convido a você a estar sempre aqui no canal, estudando conosco a lição da Escola Sabatina todos os dias. A partir das 4 da manhã, 4:30 da manhã, por aí, o estudo já é postado aqui, tá bom? Hoje eu quero te fazer uma pergunta desconfortável. E se o maior problema da nossa geração não fosse falta de conhecimento sobre Deus, mas excesso de conhecimento sem transformação? Estamos na lição de quinta-feira, dia 28 de maio, com o tema Conhecer e Praticar. Existe uma diferença enorme entre conhecer alguém e conhecer sobre alguém. Você pode saber tudo sobre uma pessoa, acompanhar o que ela faz, ouvir falar dela todos os dias e ainda assim nunca ter construído um relacionamento verdadeiro. A lição de hoje mostra que isso também acontece com Deus. Jesus fez uma declaração muito séria no Sermão do Monte. Ele disse: nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai. Isso assusta porque mostra que é possível falar de Jesus e ainda não conhecer Jesus. A lição lembra algo muito forte. O conhecimento é importante. A Bíblia valoriza estudo.
O problema não é aprender mais. O problema é quando o conhecimento não transforma. Jesus disse em João 17,3: "E a vida eterna é esta, que conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste." A vida eterna não foi definida como informação correta. Foi definida como relacionamento. Conhecer Deus muda decisões, prioridades, o jeito de tratar as pessoas e também a forma como vivemos. Então eu quero deixar essa pergunta: aquilo que você aprende sobre Deus está ficando só na mente ou está chegando também no coração? Agora pegue sua lição, pegue sua caneta, pegue seu marca-texto e vamos anotar as 3 principais frases da lição de quinta-feira, dia 28 de maio. A primeira frase diz: "Nem todo o que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai." Essa talvez seja uma das frases mais fortes que Jesus já falou, porque ela destrói uma ideia muito comum: achar que espiritualidade é aparência. Perceba que Jesus não falou de pessoas sem religião. Ele falou de pessoas que conheciam o nome, que falavam sobre Deus, mas que nunca deixaram Deus assumir o governo da vida delas. Existe uma diferença entre admirar Jesus e seguir Jesus. Existe uma diferença entre consumir conteúdo cristão e caminhar com Jesus. Jesus não está dizendo que somos salvos pelas obras. Ele está mostrando que quem realmente conhece a Deus acaba produzindo frutos. Quando alguém ama, naturalmente deseja obedecer. Não para comprar a salvação, mas porque o relacionamento mudou o coração. E isso nos leva a perguntar: minha fé é prática ou ela é apenas discurso? Segunda frase: a condição para entrar no céu é fazer a vontade de Deus, e isso pressupõe conhecê-lo. Essa frase precisa ser entendida corretamente. O ponto da lição não é merecimento, é relacionamento. Você não consegue viver a vontade de alguém que nunca conheceu. Por isso, Jesus conectou vida eterna com conhecer o Pai. Conhecer Deus não é decorar doutrinas, é permitir que a palavra transforme o cotidiano. É deixar Deus influenciar escolhas. A lição usa um exemplo muito bonito. Um filho que ama seus pais tende a ouvir seus conselhos, não porque é obrigado, mas porque confia. Da mesma forma, quem ama a Deus deseja fazer sua vontade. Obediência não substitui relacionamento, mas relacionamento produz obediência. Terceira frase: quando realmente ouvimos as mensagens de Jesus, somos desafiados e transformados. Essa frase fecha a lição de maneira muito forte, porque hoje existe muito conteúdo, muito acesso e muito conhecimento, mas transformação contínua é rara. Por quê? Porque ouvir não é o mesmo que praticar. Jesus encerrou o Sermão do Monte falando sobre 2 construtores. Um construiu na areia e outro construiu na rocha. Os 2 ouviram, mas só um praticou. Essa é a diferença. A rocha representa construir a vida sobre aquilo que Cristo ensinou. Relacionamento verdadeiro com Deus produz mudança. Não mudança para ganhar amor, mas mudança porque foi alcançado pelo amor. No final da lição, aparece uma ideia muito bonita. Precisamos de ouvidos abertos e coração receptivo para que o projeto de vida de Deus fique gravado em nós. Então eu quero terminar te deixando uma pergunta. Você está apenas acumulando conhecimento sobre Deus ou está permitindo que Ele transforme sua vida? Se você pudesse colocar em palavras 3 coisas que a lição dessa semana te ensinou, quais seriam? Deixa aqui nos comentários. Estamos na lição de sexta-feira, dia 29 de maio, nosso estudo adicional. E nessa semana aprendemos que Satanás sempre tentou distorcer a lei de Deus porque ela revela o caráter do próprio Deus. Jesus nunca veio abolir a lei, mas mostrar seu verdadeiro significado: amor, relacionamento e transformação. O problema nunca foi a lei, o problema sempre foi o pecado. Embora a obediência seja importante, nossa esperança no juízo não estará na nossa própria justiça, mas na justiça perfeita de Jesus em nosso lugar.
A verdadeira obediência nasce de um coração transformado pela graça. Se o estudo dessa semana falou com você, se inscreva no canal e ative as notificações, porque todos os dias estudamos a lição por aqui. Um forte abraço e até a próxima lição.